Senhoras e senhores, finalmente saiu o segundo trailer de Superman e realmente é fantástico em todos os quesitos, beleza? Eu acho que, sem dúvidas, esse filme é um forte concorrente a bater 2 bilhões... Porra, tudo isso? No cinema. Eu posso estar exagerando? Posso. Mas enfim, né? É isso que a gente vai avaliar. Vamos analisar o trailer e eu conto muito com o apoio de vocês. Vem comigo. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton e galera, no vídeo de hoje nós vamos tentar reagir e analisar a um trailer frame a frame. Infelizmente a Warner não está colaborando nem um pouco na questão Superman, eles realmente estão segurando todos os royalties, vamos dizer assim, porque infelizmente não interessa a maneira que você reaja, não interessa o quanto você mude algumas coisas ou assista pedaços do trailer para tentar analisar e reagir, a Warner está sim derrubando, tá? Dando copyright, enfim. Então eu conto muito com o apoio de vocês. Se vocês puderem, mandem um superchat, mandem um valeu demais, ou esse vídeo provavelmente também vai estar numa estreia, podem mandar um superchat. Vocês também podem mandar um live pix, que tá aqui do meu lado, né? E tem o link na descrição. Então, cara, eu conto muito com a colaboração de vocês, porque aparentemente não vou conseguir monetizar esse vídeo. Caso também não apareça o valeu demais, nem nada do tipo, fica aqui, né, o link do QR Code para que a gente possa então tentar de alguma maneira continuar trazendo conteúdos sobre o Superman, porque aparentemente a Warner não está colaborando. Então já vai, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo, vocês estão hypados sim ou não para esse filme? Qual é a visão de vocês para esse filme? Vai bater bilhão? Não vai? É sucesso garantido? Não é? James Gunn, herói, vilão? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Então galerinha, é o seguinte, vamos trocar de tela? Pois bem, senhores, estamos aqui na nossa segunda tela e vamos tentar conversar e reagir um pouquinho, cena a cena, digamos assim, de Superman, porque é o seguinte, turma, esse filme, pra mim, ele me surpreende de diversas maneiras. A questão do desenvolvimento do Superman que a gente vê nesse trailer, a questão da própria Lois Lane, né, ela já saber que o Clark é o Superman e vice-versa, uma pequena alteração no conteúdo, pra que assim a história flua um pouco melhor, pra que não tenha alguns clichêzinhos e tudo mais, enfim. Nesse momento, o trailer já inicia com a Lois querendo entrevistar ele sendo o Superman, né? Ela até pergunta, né? Vai me deixar te entrevistar como Superman? Então a gente já tem aí que os dois vão interagir e nessa cena, nessa sutil cena, tem um momento icônico pra mim, que é exatamente a transição entre Clark Kent e Superman. Nesse momento a gente vê que o David Corenswet, ele realmente se entregou ao papel. A gente vê que ele realmente está tentando trazer o melhor dos mundos. Então, pra mim, vale muito a pena poder ver esse tipo de situação, ver como é que ele tá trabalhando, ver a maneira que o David Corenswet se dedica ao personagem. Isso causa muita diferença. Outro detalhe é que durante a conversa, a Lois realmente se torna uma repórter para entrevistar o Superman. Não é somente a questão da entrevista ou dela saber que o seu namorado, Clark Kent, é o Superman. Não, ela trata ele como se fosse o Superman. Ela o interroga, ela troca uma ideia. Ela realmente o pressiona a ter respostas sobre as atitudes dele. O Superman tem recebido muitas críticas, as pessoas estão brigando, não estão felizes com a presença do Superman, porque tudo que ele faz causa desastre, vamos dizer desastre, destruição na cidade, confusão, os monstros, a invasão a outros territórios. E tudo isso acaba reverberando nele mesmo. A maioria das pessoas acaba não curtindo isso porque ele causa essa instabilidade, mas não é porque ele é mau, é porque literalmente esse filme trata o Superman como se ele fosse um iniciante, como se ele fosse alguém que está começando na sua carreira e não entende exatamente os seus limites, não entende exatamente como as coisas podem ser feitas. Então a gente começa a perceber que as dificuldades que ele vai enfrentar nesse filme é justamente não só a aceitação do público, mas ele entender o seu lugar em tudo isso. E depois já corta
praticamente mostrando que a Secretaria de Defesa, né, o governo americano, tá avaliando a situação, o próprio Lex Luthor tá de olho, então tá todo mundo sempre cuidando do Superman, porque por mais que ele seja bondoso, que ele seja um herói, que ele evite guerras, que ele faça as coisas, ele tem que seguir leis. E é exatamente esses detalhes que o Superman não tá percebendo, sabe? Ele começa a discutir com a Lois porque ele fala o seguinte: eu parei uma guerra, eu salvei vidas. E ela, bom, né, supostamente parece que falou, não é supostamente, eu salvei vidas. E a Lois interroga, volta a pressionar ele falando sobre, cara, tem coisas que você não pode fazer, lugares que você não pode ir, porque você representa o país, né, você representa o governo americano. E ele fala, eu não represento ninguém, eu fui lá por minha conta. Ou seja, ele simplesmente não se deu conta ainda que ele vai acabar representando um governo americano, sim ou não, sabe? Não é independentemente dele que ele vai querer, se ele vai gostar. As coisas são assim. E esse tipo de dilema, esse tipo de situação é que faz o Superman ser o Superman. A gente imaginar que um homem tem o poder de um deus, ele pode voar mais rápido do que uma bala, ele pode simplesmente com um sopro congelar tudo, com um soco destruir o planeta, ele pode ouvir o que todo mundo fala ao mesmo tempo e saber diferenciar quem é quem, ele tem uma percepção ampla, visão de raio-x, super resistência. Cara, o cara é tudo. Entendeu? Ele é literalmente um deus entre os humanos. E ter essa imensidão de poder, mas ao mesmo tempo ter limites, ser alguém que não pode se expor, não pode perder o controle, tem que se sujeitar às leis humanas. Então tudo isso acaba tornando um dilema, porque se uma criança num determinado ponto do mundo pedir ajuda para ele vai poder ajudar? Não vai. Vai causar instabilidade política se ele aparecer por lá? Não vai. Ele vai ter que fazer isso independentemente do que vá acontecer. Esse é o dilema que o Superman vai encarar nesse filme e pra mim é fantástico, porque esse tipo de situação diferencia Superman de um Capitão Pátria, entende? Alguém que tem que obedecer às leis, seguir as regras e fazer tudo da melhor maneira possível, porque além de ser um herói, além de ser um símbolo, ele também é um homem, ele também é humano, tem sentimentos, foi criado no planeta Terra. Então ele acaba, por exemplo, perdendo o controle na conversa com a Lois, porque ele começou a entender, eu suponho, que nesse momento ele tem que diferenciar o Clark do Superman. Mas aqui também provavelmente já são marido e mulher ou namorados, então ele não esperava que a Lois fosse agir como uma repórter que iria entrevistar, né? Não sou eu a entrevistada, Superman, ou seja, ela trata ele como o Superman. Não tá tratando ele como Clark, como namorado e coisa do tipo, entende? Ela realmente está fazendo isso. Então a gente vê que o Lex, até esse frame muita gente acabou confundindo. O Lex vai ser o presidente. Não, ele não vai ser o presidente. Mas provavelmente o filme vai encaminhar o futuro para isso. O futuro desse personagem provavelmente será a Casa Branca. Então desde já vai começar a trilhar esse caminho. Então a gente vê o Superman sendo preso, a gente vê ele sendo interrogado provavelmente pelo Lex, sendo aprisionado naquela prisão de super vilões, provavelmente na Argus, né, onde a gente vai ver o Metamorfo, onde a gente provavelmente vai ver muitos outros vilões ali. O Superman perdendo o controle, dizendo eu não represento ninguém, eu represento eu mesmo. Ele não entende ainda a dimensão dos poderes dele, ele não entende ainda a dimensão da importância dele nesse mundo, como as pessoas se espelham nele. Então o filme inteiro vai nos mostrar acidentes, né, coisas que vão acontecer devido às interferências do Superman. Nesse momento, se não me falha a memória, é um soco que ele acerta num kaiju, que ele bate num prédio, que derruba outro, e logo em seguida seria a cena onde o público começa a rechaçar, começa a xingar, toca uma lata nele. Então a gente vê aqui um efeito dominó dos prédios caindo. Então tudo isso, né, são reflexos reais, consequências reais. Isso é muito interessante porque nem nas animações, nem em outras mídias, séries, filmes anteriores trouxeram essa visão, nos trouxeram esse impacto do que o Superman está fazendo, das coisas que ele está causando. Mas em contraste, a gente vê o Superman salvando uma menininha onde ninguém iria conseguir chegar.
Ele conseguiu ser tão rápido que ele interfere praticamente no último segundo, protegendo ela dessas tubulações e da pisada desse Kaiju, né, por consequência. Também vai ter o combate dele contra o martelo de Borovia, acho que é o nome. Enfim, a gente vai ter o Superman enfrentando muitos vilões. E provavelmente aqui, olha, a gente vê que vai ter um pessoal aqui, né, dentro do prédio. Provavelmente ele vai interferir, ele vai conseguir salvar, vai conseguir ficar na frente desses raios. O combate provavelmente vai ser intenso. O James Gunn não vai se poupar de fazer um filme de ação, o que é impressionante e muito bom. Temos que ter Superman em tela. Muitas pessoas criticam, não, mas é muito herói, é muito vilão, talvez não tenha um tempo para todo mundo. Só que se, por exemplo, fosse igual a um Superman no Retorno, que não tem vilões, não tem tantos heróis, é mais o Clark contra o Lex, as pessoas reclamaram por falta de ação. Então nesse filme a gente tá vendo que tem ação, vai ter muitos personagens, e ainda assim reclamam. Então eu acho que tá na hora da gente começar a pensar um pouquinho, turma, que ou a gente quer um filme de herói, ou a gente quer um filme real. Ou a gente quer um Oppenheimer da vida. Nesse caso do Superman, nitidamente a gente tem que ter os heróis, a gente tem que ter o Superman apanhando, caindo, porque ele tá aprendendo. O Superman, ele não é invencível. Ele é poderoso, ele tem praticamente as habilidades de um deus, mas ao mesmo tempo ele é um homem. Essa é a divindade e a humanidade do Superman. Isso que torna ele único. Entendem? Se tu tirar a humanidade do Superman, ele se torna um Capitão Pátria, ele se torna o Superman do Injustice. Ele tem que viver os dilemas, ele tem que se conter, ele não pode matar, ele tem que ter todos esses problemas. Isso torna o Superman quem ele é. E esse trailer, na minha visão, obviamente, infelizmente eu não posso rodar, mas a trilha sonora, as demonstrações, os momentos de Superman caindo, perdendo, pensando, sofrendo dilema, sofrendo pressão da própria Lois Lane para ter respostas. Tudo isso mostra quem é o Superman. Tudo isso é parte da história do Superman. Então, várias vezes a gente vai ver piadinhas. Ele é alguém mais leve, ele é alguém mais esperançoso. Então, turma, é um negócio seguinte. Especificamente esse trailer trouxe tudo o que a gente sempre pediu do Superman. Um herói, uma lenda, um deus, mas ao mesmo tempo um homem, alguém que ama a família, alguém que protege os fracos, alguém que tenta buscar ser o melhor, alguém que se sacrificaria por cima, por qualquer coisa, por qualquer um, alguém que trata robôs como se fossem da sua família, entende? O Superman, ele é algo a mais que um herói. O Superman, ele não pode ser somente aquilo que eu acho. As pessoas, mas do Zack Snyder não apanharia. Ele apanhou. O Zack Snyder apanhou pro Batman, cara. O do Zack Snyder apanhou pra dois NPCs que eram kryptonianos. Vocês conseguem entender mais ou menos, cara? A gente tá vendo aqui um filme que realmente trata um filme de herói como um filme de herói. Isso que o James Gunn tá fazendo hoje, e eu não tô defendendo o James Gunn CPF, eu tô falando do trabalho do James Gunn, do CNPJ, da pessoa que tá desenvolvendo um filme de herói. Ele consegue trazer a essência do que é os heróis. São tudo cartunescos, seus uniformes, seus estilos de luta, seus objetivos. Aqui, por exemplo, a engenheira, a gente tá vendo aqui o poder dela, né? A sua roupa tecnológica que forma suas armas. Ela é quem vai destruir os robôs da Fortaleza da Solidão. Nesse exato momento, o Superman provavelmente já está preso. Nesse exato momento, o Superman provavelmente já está aprisionado pelo Lex, e é agora que o Lex invade a Fortaleza da Solidão e talvez encontre algo que ajude a derrotar o Superman. Ou, né, na cabeça dele, fazer algo do tipo. A única coisa que eu estranho é que no primeiro trailer, o Bizarro, ou o Ultraman, ou seja, quem for aquele vilão, ele desce junto do helicóptero. Mas nesse teaser, nesse trecho, ele não aparece. A gente não vê. Quer dizer, agora eu vi, tá? Pausadamente, agora eu vi. Está bem aqui o Ultraman, né? Que provavelmente, na minha visão, ele será o Bizarro. Então o Superman, ao mesmo tempo que se liberta, que salva as pessoas, é o mesmo Superman que se atrapalha, que causa alguns danos, ele vai viver o dilema de ser um herói, a dificuldade de conseguir acertar, saber que vai errar, saber que tem que consertar tudo. E sim, turma, a parte principal
pra mim, a parte principal pra mim, além desse poder aqui incrível, que eu não sei o que é isso, parece uma nave, alguma coisa que o Lanterna tá tentando segurar. Mas no geral, o que eu quero dizer pra vocês nessa análise mais crua, tá? Até peço desculpas por não ter tanto desenvolvimento, a questão de edição e tudo mais, é porque eu quero tentar trocar uma ideia com vocês. Eu quero tentar trocar uma ideia direta com vocês. Esse Superman, ele é mais humano. E é necessariamente isso. Eu prefiro assim. Porque a gente tem que ter um contato com o Superman como um herói, como ele vai aparecer, e muito nesse filme, graças a Deus. Mas também a gente tem que entender a evolução dele como um herói. O Superman não nasceu sendo o Superman. Ele não surgiu sendo o ícone que a gente conhece, que salva todo mundo, que cuida de todo mundo, que é perfeito. Não, ele tem seus momentos, teve suas dúvidas. Porque imagina se um homem incrível, forte, bonitão, alguém tão poderoso quanto o Superman teve suas dificuldades, qualquer um que está assistindo também tem dificuldades. Conexão com o público. Saber que você pode superar, tudo é uma mensagem, tudo é algo que pode favorecer e crescer o público. Além, obviamente, dos personagens que estarão junto com ele, que compartilharão a tela, né? O Mr. Terrific, que provavelmente ele é quem vai controlar a equipe que tem a Mulher Gavião e tem o Guy Gardner do Lanterna Verde. Esse momento deve ser o momento que eles chegam na guerra, né? Tá tendo aquele confronto e eles conseguem resolver. O Lex Luthor tentando surrupiar talvez tecnologia kryptoniana. Aqui nós estamos vendo os cristais, os famosos cristais, que lá em 78, né, apareceram muito e que no filme de 2006, se não me falha a memória, ele é roubado pra... Bom, enfim, né, todo mundo já sabe todos os repertórios dos filmes. Aqui o Superman provavelmente, quando ele apanhou e fugiu, nesse momento ele estava na casa dos pais deles, e é nesse momento que eu acho que o Lex tá lá invadindo a Fortaleza da Solidão. Porque aí, que nem eu tava discutindo há pouco tempo, debatendo com o Cinquentão na live dos Trolls lá do Heróis e Mais, que o Cinquentão, não, ele poderia estar lá se recuperando. Eu, não faz sentido. Não faz sentido, ele tá ali, tá acontecendo essa algazarra e ele tá se recuperando. Acho que ele já saiu de lá, ou ele foi retirado pelo Krypton, ou alguma coisa aconteceu, e eles invadiram. Se ele já tivesse preso, daqui a pouco ele fugiu da prisão e parou aí. Enfim, tudo isso pode estar acontecendo. Nessa prisão, a gente pode ver o Metamorfo e também, né, os guardas. Só que na mão do Metamorfo, a gente vê que a mão dele se transformou em Kryptonita. Por isso o Superman tá fraco, por isso ele tá subjugado, por isso que ele apanha dos guardinhas NPCs, então por isso que ele continua aprisionado ali. Só que é uma prisão de supers. Eu acho, né, eu tenho a leve impressão que isso aqui é na Argus. Então a gente começa a perceber que, estando na Argus, a gente tá vendo aqui que são vários vilões, talvez alguns personagens que provavelmente vão fazer parte do universo da DC oficialmente. Esse trecho especificamente falando, é um trecho onde muita gente tá supondo que aqui é um novo uniforme do Superman. Algo que logo após aquele combate, ele vai surgir e vai aparecer com seu novo uniforme. Por isso o desfoque, a distância e a fumaceira que tá da volta dele, que é para tentar dar aquela disfarçada. Os Terrifics, né, eu acho que é a Liga da Justiça Internacional, mas também pode ser somente os Terrifics. Então a gente vê aqui o Mr. Terrific, o Guy Gardner e a Mulher Gavião, os três que são os heróis oficiais, digamos assim. Então esse combate, essa guerra é a qual o Superman vai impedir, é a qual vai causar toda aquela discussão, tudo aquilo que a gente já vem vendo por aí. E aqui, senhoras e senhores, é o combate onde o Superman provavelmente vai tomar uma surra violenta da Engenheira e também do Ultraman. A gente tá vendo aqui que ele vai enfrentar ela e vai tomar um peitaço aqui muito poderoso, né, do Ultraman. Então, cara, é a mesma coisa que eu digo, vou tentar achar o frame certinho pra vocês aqui. Deixa eu ver se... Aqui, não, passei, aqui. Dá pra ver, né? Dá pra entender. Aqui, deitado, é o Mr. Terrific com todo o seu equipamento quebrado. E aqui é a Engenheira. Então a gente tá vendo aqui mais ou menos que vai dar ruim. Aqui, consegui parar melhor. Vai dar ruim. A situação vai ficar tensa, eles vão perder, vão apanhar. Resumindo, né? Essa cena também sobre a mãe dele. Eu limpei suas botas, vou buscá-las pra você. Cara, a humanidade do Superman tem que ser prezada, tem que ser cuidada, porque a gente tem que ter contato. E cara, que nem eu falei, nada mais importante do que um pai e uma mãe, estilo pai e mãe mesmo.
né? O pai sendo aquele gordinho, tiozinho do churrasco, o pai que faz, né, a reunião da família. A mãe dele toda zelosa, toda cuidadosa, aquela mãe que, né, que tenta abraçar sempre o seu filho, não interessa a idade que ele tem, que ela cuida como se fosse uma criança. Então todas as dificuldades, todos os combates, tudo que a gente pode ver do Superman é sempre tentando humanizar ele, mostrando aqui, por exemplo, a foto enquanto eles são atacados, a mídia em primeiro lugar, né, ou a mídia pessoal no caso, né, as pessoas se promovendo em cima de uma catástrofe. O filme ele vai tentar unir os quadrinhos com situações que acontecem na vida real. Tudo isso é importante. Muita gente, não precisa. Talvez seja necessário. Eu acho muito necessário. Eu acho que tem que acontecer. É muito importante. E se for bem feito, bem desenvolvido, faz total sentido, turma. Aqui provavelmente é um momento em que o Metamorfo cria a Kryptonita, ou adapta, ou faz uma sintética para tentar conter o Superman. De verdade, senhoras e senhores, eu gostei muito desse trailer, me hypou. Eu não tenho nada a acrescentar, nada a criticar. 10 de 10 esse trailer, me ganhou de verdade. E eu espero que o filme corresponda 100% a tudo que a gente viu, né, nesse trailer, né, nesse frame. Porque realmente, galera, tá muito bonito. Mas, senhoras e senhores, essa é somente a minha opinião, minha visão sobre tudo isso que a gente acabou assistindo no trailer. Infelizmente eu não posso passar ele na íntegra para vocês, para que a gente possa discutir de uma maneira mais ampla, sincera, porque infelizmente a Warner realmente está dando copyright, derrubando geral. Então eu tô tentando pelo menos prezar de uma maneira que funcione, que a gente consiga trocar uma ideia e, né, assistir pelo menos os frames do trailer. Caso vocês queiram dar uma ajuda pra gente, porque provavelmente esse vídeo não será monetizado, caso apareça para vocês ali o valeu demais, um super sticker, alguma coisa, envia para ajudar a gente. Ou também pode aqui, ó, do meu ladinho tem um QR Code e na descrição desse vídeo vai ter um link que manda vocês para o LivePix e assim vocês podem ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Galerinha, muito obrigado, um forte abraço a cada um de vocês. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é importante. Isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato, R$3 e ajuda a gente a continuar sempre aqui, cada vez melhorando, tentando trazer uma estrutura bacana. Galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, meu forte abraço, até a próxima, valeu!